adultas, eu faço o seguinte, eu sempre vou falar, Tati, eu sempre falo, das minhas cunhadas que são minhas irmãs, então não tem como eu, tipo, ver uma situação, não falo nem especificamente de uma pessoa, falando no geral, entendeu? Tipo, alguém chegar lá e maltratar crianças dentro do terreiro. Minha filha vai estar dentro do contexto, minha filhada vai estar dentro do contexto. Vanessa, seja bem-vinda. Separar algumas coisas, entendeu? A gente também tem que ter, e a gente tem que aprender, gente, a hierarquia. Na nossa casa, bem-vinda, Dona assim. Luísa. Assim, Bem-vinda, Aisha. Você não me viu falando assim. Deixa eu mostrar mais meu rosto, né? Caso não apareça. Porque eu não faço por quê? Não é porque Sejam bem-vindos, vamos entrando, compartilhando. Bem-vinda, Ellen. Bem-vinda, Lúcia. Boa noite, boa noite. Mãe, já estão pedindo bênção. Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos. Beijos e beijos. Vai na live, né, gente? A condição que me colocaram foi de um educador, que eu sou fora daqui. Então, todo o meu processo lá, eu não falo como as pessoas devem agir. Aí, filho? Mas eu faço Tá a com que elas Vanessa, tá a questionem Lucy, como é que a elas estão Ellen, agindo. a Aisha. E esse é meu papel. Tá a assim, Sarita, Sarita, beijo. Dona Luísa. Luísa, Entendeu? Então, assim, é a beijo. mesma Deus coisa que eu chegar dentro abençoe. dessa casa e maltratar Sim, a Felipe, sim, Rafa, sim, Vanessa, sim, entendeu? sim. Ou até mesmo você. Ninguém quer ser maltratado dentro de casa, Nossa, olha assim meu né? cabelo. Então, pra mim... A Sabrina, eu já falar a Tati. Eu estou. Eu falo pras Quem, pessoas que Sabrina? é muito difícil pra mim. Você vai apresentar hoje esse programa falando que nós somos mais famosos com o nosso vídeo. Não, eu já pensei nisso, eu quero perguntar pra ela sobre Com fama. certeza. Sobre fama, sobre globos de A bem, ouro. Sarita, meu pai abençoe. Podia subir, era dinheiro pra gente. Axé! Hoje Boa aqui. noite, pessoal. Deus abençoe todos vocês. Boa noite, boa noite. Se cada um compartilhar com todo mundo que tem aí, hein, no TikTok, vamos ver quantas pessoas a gente alcança nessa live. E meta hoje, meta 80? Eita, mãe pediu 80. Eita, entre na minha equipe esse coraçãozinho. Obrigada, Lucy, obrigada. Sim, ai, Cat. Lucy, Deus abençoe você, filha. Obrigado. Estamos aí juntos. 80 unidos. mil de curtidas. Será hoje? Será? Que essa família... Eu falei brincando da última vez, mas a gente não chegou na meta na última Vou live. colocar Segunda-feira isso- não vai ter atendimento, hein? Vou colocar essa live aqui no Face. Será que dá pra colocar no Face? Dá, não dá? Dá, esse link dá pra você compartilhar, acho que em outros lugares. Abençoa meu povo, sejam todos bem-vindos. Boa noite, pessoal. Boa noite, galera. Salve, salve todos vocês aí. Que nosso Pai Aqui não Oxóssi tem traga como muita compartilhar, prosperidade, muita abundância, muita sabedoria para a vida de cada um de Eu vocês. queria colocar no Face. Cadê o seu Instagram? Aqui aparece eu, ó. Ai, tá tão bonitinho. Eu vou ficar bem coladinha assim, ó. Eu vou fingir que eu tô mexendo. Colocar se você tirou o outro. Secretária trabalhando. Ele tava caindo. Atendendo o telefone, alô? Opa, igual o DJ aqui, ó. Esse microfone é bom. Tá, mas e aí, nós vamos falar sobre o que mesmo? Esse tema que eu tô colocando, ele é muito extenso, sabe? Hoje eu quero ser surpreendida. A gente vai começar com a Tati. Camila, que se filha, dispôs a Deus te vir aqui, nossa abençoe. visita. Foi a primeira a se dispor a vir Sabe sua aqui. coroa. E eu queria um pouquinho mais dessa integração, assim, da gente conhecer nossos irmãos, contar a cada um a sua história, como chegou no centro, se tem alguma história mais marcante, algum conselho, alguma coisa relevante, assim, pra... Porque aquele conselho que serve pra você, com certeza serve pra outras 79 mil pessoas, né? Como que é ser filha de mãe Carminda? Ai, maravilhoso. Como é ser famosa no TikTok? Entendeu? Várias perguntas pertinentes. Como é ser mãe de Ogã? São
Fique aí para você descobrir isso e muito mais. Tudo sobre a nossa mais famosa TikTok. Ai, gente. Gente, 30 7h30. minutos. É. Eu ia falar 30 começar. minutos e 30, vamos começar. Cadê o seu celular? Boa pergunta, né? Eu esqueci. Está entrando no ar. Eu levo pra escola, deixo na sala, só pego quando eu vou embora. O de Guerreiro, com Mãe Carminda de Umuru, Mãe Catanha e Wagner Odara. Tem incentivadora dos dedinhos. Programa Papo de Guerreiro. Boa noite, sejam todos bem-vindos, gente. Vamos começar agora com o nosso podcast Papo de Terreiro. Vamos que vamos, pessoal. Botei na linha. Na aqui, ó. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Já vamos começar aqui o nosso podcast, gente. Só uma musiquinha para introdução. Ah, esse aqui é o nosso seguidor, gente. Se eu não me engano, ele é do Uruguai. Estamos internacionais. Olá, que tal? Seja bem-vindo, que Pai Oxalá abençoe. A nossa casa fica em Sobradinho, DF. Você fala de onde, Margarete? Boa noite, Margarete, que Deus te abençoe. Saludos. Sejam todos bem-vindos, nossos irmãos nacionais e internacionais. Boa noite, pessoal. Que Pai Oxalá abençoe todos vocês. Muito obrigado. Esse aqui é bom também. Boa noite, Daniele, seja bem-vinda. Boa noite, Luiz, filho. Deus te abençoe. Meu filho, beijo, pai abençoe. Entrou na live agora, Derli dos Santos, achei que era até meu pai. Fala da meta aí antes da gente soltar o microfone. 80 mil reais, ó. 80 mil curtidas, Axé. gente, até o final da live, hein? Tá sofrendo muito. Conta mais pra gente, Margarete, ao longo do programa, o que tá acontecendo, tá sonhando, tá sentindo, vendo? Qual que é a pegada? Vamos começar? Vamos começar. Boa noite, Elane. Ah, o legal é que aqui eu consigo abaixar e eu ainda consigo saber. Dois. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Está no ar o nosso Papo de Terreiro, conectando você à sua ancestralidade. Eu sou a Nay Catanho. Boa noite, pessoal. Sou Mãe Carminda de Omulu. Salve, salve pra todo mundo. Um axé, Wagner Odara. Tatiane, filhinha de Ansan. Tati de Oiá. E aqui escondidinha quem nos fala? A benção, meu povo. Aqui quem fala é Sara de Odeia. Beijo Não- pessoal do TikTok. Não mais escondidinha. Não mais, agora está agora fora em livre. evidência. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai começar uma coisa que a gente já tem feito, né? Algumas semanas. A gente vai tentar trazer uns convidados aqui pra gente popularizar um pouco a Casa São Lázaro, trazer nossos irmãos, dividir histórias, dividir conhecimento. Desculpa, gente. E hoje com a nossa ilustre Tati de Oiá. Um fato pra quem não sabe, eu já queria começar com essa informação bombástica. O vídeo da Tati tem mais de 300 mil visualizações no TikTok. Você quer ficar com meus filhos? Todo mundo corre quando ela fala que é filha de Oiá e Ogum? Todo mundo corre. Mas isso é meme, gente. Não tem nada a ver. Eu sou um doce. Ao longo do programa, todo mundo vai ver que a Tati é uma florzinha, um doce de pessoa e não faz jus àquele meme terrível onde as pessoas dizem que a criança tá correndo até hoje daquele vídeo. Vamos começar, Tati? Como é que você está essa noite? Bem,
Tá bem? Já Tô tá bem. menos nervosa? Passou tudo, tô calminha. Tudo tranquilo, né? Eu queria que você contasse pra gente, pra começar essa conversa, como foi que você chegou na Casa São Lázaro? Você consegue dizer pra gente? Sigo. Casa São Lázaro. Casa São Lázaro eu ia como assistência. Adorava ver, né? Aí dava toque pra Preto Velho, dava toque pra Herê. Eu sempre tremelicava as pernas. Eu, gente, tem alguma coisa diferente acontecendo. Mas eu já fazia parte de uma casa que mais era kardecista, né? Eu vim do kardecismo. E sempre me interessei, porque acho que 99% da minha família tende pro lado da espiritualidade, né? Tem candomblé, tem da Umbanda, tem kardecista, tem tudo. Então, comecei a ir na assistência. E sentia, né? Aquela coisa, meu Deus do céu. Um negócio Uma diferente. coisa bem diferente. Aí, um belo dia, pedi à mãe se eu poderia ir ajudar. Foi em agosto, foi no mês de agosto. Vai fazer esse ano, faz 2 anos. Vão fazer 2 anos já que eu tô na casa. Pedi à mãe para poder ajudar de manhã. Cheguei de manhã, já tinha roupa. Porque teve uns irmãos que já me deram roupa. Não pode entrar. Eu, normalmente, é a ritualística da casa, tenho que colocar, vamos colocar. Toma seu bandido e descarrega, vamos fazer. Ajudei, fiz tudo. À tarde, a gira. Filha, você volta? Volto, mãe. Volto sim. Vou em casa rapidinho e volto. Quando eu voltei, a mãe, filha, você quer participar da corrente? Eu, inocente. Não, mãe, vou Claro, sim. uma Pronto. vezinha só não vai me fazer Não mal, vai me né? fazer mal nenhum, né? Daquele dia eu saí com Preto Velho, um boiadeiro, acabou. E aí entrei na corrente, achando que era só daquela vez, porque eu tinha ajudado de manhã e cá estou. Vamos fazer 2 anos. E é isso, muito... Pra quem não sabe, gente, a Tati, ela é professora, né, há alguns anos. E a Tati, a minha visão, assim, particular da Tati é simplesmente onde a Tati chega, as coisas não ficam paradas, não ficam no lugar, assim. Sempre aparece uma coisinha pra gente fazer, uma coisinha pra gente resolver, e ela pede pra você fazer, e quando ela já tá fazendo, já tá chamando você pra fazer um negócio. E eu acho isso maravilhoso, assim, a proatividade que a Tati mostrou desde o primeiro dia é realmente uma coisa louvável. E além disso também, não existe a possibilidade da gente fazer alguma coisa, a Tati está disponível e ela não estar participando. E isso é maravilhoso. E talvez pelos santos que ela carregue, não tenha necessidade da gente pedir pra Tati fazer as coisas, né? Quando você vê, ela geralmente já mapeou ali o que precisa ser feito, já tá fazendo, e se eu não sei fazer, eu já tô ajudando. E entrando um pouquinho nessa seara, assim, a gente tá aqui com uma curiosidade. O que é ser, na visão da Tati, uma filha de Inhaçã? O que é ser essa mulher que carrega essa coroa? Ai, todo mundo me acha muito branca, né? Não sei porquê. Todo mundo me acha muito branca, mas sou brava na hora que precisa. Mas precisa muito, assim, na sua visão? Será que todo dia, toda hora. Quando eu não falo, porque agora eu tô me tornando uma pessoa muito espiritualizada, então eu preciso me conter, aí, mas não adianta. Minha cara condena. Aí eu não gostei. Não, você não gostou? Não, tem, pode fazer. Não, mas a sua cara está dizendo que você não gostou, né? Mas filha de Ançã, eu acho que é muito movimento mesmo. Muito movimento. É uma pessoa, assim, audaciosa, mas porque precisa fazer. A gente precisa ter, assim, a força. A gente precisa ter a força e a leveza ao mesmo tempo, né? A gente vive no equilíbrio. Estamos vivendo no equilíbrio. É o que eu sinto, é o que eu vejo. Ao mesmo tempo que eu preciso ser muito forte, às vezes eu preciso ser aquele docinho de pessoa, né? Para não contrariar muita gente, não magoar muita gente. Mas é bom. Axé. Muito bom. E dentro da Casa São Lázaro, ou até mesmo antes, como você disse, que já tinha essa experiência, né? Essa atividade espiritual, assim, na sua vida, já era corriqueira. Tem alguma coisa que aconteceu dentro da Casa São Lázaro que te marcou? Alguma coisa, assim, que te faça voltar todos os dias? Sim, o primeiro dia, quando eu entrei, né? Minha primeira vez,
eu sentia muito a presença de uma senhorinha linda, maravilhosa. Eu não conseguia identificar quem era, mas ela me acompanhava, sentia uns conselhos dela, né, as intuições. E aí, de repente, primeiro dia, quem vem? Ela, a minha Beta Velha. Foi a primeira vez que eu entrei na casa. Ela já estava se manifestando para mim e eu não entendia muito como, o que era e o que acontecia. Aí no primeiro dia eu senti muito forte a irradiação dela e sentia ela muito presente do meu lado. Aí foi a primeira vez que ela se manifestou. Foi na casa São Lázaro. Axé. Foi a primeira entidade que falou comigo, foi sua avó. Ah, No foi? primeiro dia. Ixi, meu Deus. Tá tudo conectado, tá tudo conectado. E ela foi a primeira vez numa apometria. Foi a primeira vez que eu fui. Assim, falam, quando vem falar comigo assim, aí viram, Tati, a sua vozinha. Nossa, mas ela é um doce, é maravilhosa. Eu, nossa, gente, ainda bem que vocês estão falando com ela, né? E é muito bom, assim, a gente ter essa resposta, né? Da gente sentir alguma coisa, de repente ver se manifestando e vendo que a gente tá caminhando, assim, né? E fora que muitas coisas, né? Vão melhorando na vida da gente. Na nossa vida espiritual, ela não é um mar de rosas. Ela fala, a gente vive 100% bem todo dia, porque a gente está dentro de uma casa. Nós somos o que temos as maiores aprovações. Eu acredito nisso, né? A gente é atacado o tempo inteiro, né? Para ser testado ali a nossa fé, a nossa espiritualidade. E a gente não pode deixar, né? Muitas coisas aconteceram na minha vida onde fui testada a espiritualidade, a minha espiritualidade, e foi confiada. E ali confiado, confirmado que eu precisava passar por aquilo, mas que tudo ia se resolver. Axé, grande ensinamento. Wagner Odara hoje está excepcionalmente calado, Ouvindo. absorvendo Absorvendo. a experiência. É porque a Tati é uma companheira de apometria, né? É um trabalho lindo que a Casa de São Lázaro desenvolve. E assim, como companheira de apometria, né, nesses 2 anos, assim, foi lindo a gente ver a evolução dela no trabalho, né? E assim, é uma das poucas, a gente pode falar raras, que desenvolve o trabalho sem a necessidade de um orientador. O orientador ao lado da Tati é um proforma, porque na realidade ela já faz um trabalho muito bonito com a avó dela, com o guia, né, com o mentor dela. Então assim, e isso é a prova de que a forma que a gente trabalha na Casa São Lázaro, ela é tão poderosa que começa a trabalhar na gente o desenvolver dessa força moral, dessa espiritualidade, dessa mediunidade de forma consciente. E aí, baseado nisso, eu queria te fazer uma pergunta. Como que é a sua relação com os seus guias no trabalho espiritual que você desenvolve lá na nossa casa? Você é uma médium consciente, uma médium inconsciente, ou existe algum meio termo aí? Eles deixam você lembrar de alguma coisa? Como é que é o processo? Às vezes eles deixam. Às vezes, né? Sim. Mas é muito raro. Mas você já parou para prestar atenção no, assim, se tem alguma relação? Eles sempre me deixam ver nessa situação, alguma coisa assim São específica? situações específicas. Específicas também para você. Sim. Nada por acaso, né? Eu sei que quando eu tenho flashes, assim, eu sei que eu tô ali e talvez quando as pessoas comentam alguma coisa eu vou lembrando de algumas coisas que são faladas, assim, mas falar que eu lembro de tudo, eu não consigo. Eu lembro uma vez que a Vanessa estava fazendo a abertura da apometria, eu já não estava mais ali. Tá? Mas eu escutava tudo, a abertura dela na apometria. Escutava ela lendo e tudo, mas eu já não estava mais ali. E aí ela chegou até a me perguntar, Tati, você tá sentindo alguma coisa? Eu tô te escutando, mas eu não estou aqui na Casa São Lázaro, eu já estou trabalhando. E aí começou a desenvolver esse meu trabalho, que a minha própria entidade, ela pediu que eu não
incorporasse, não puxasse mais Os irmãos. que eu trabalhar, eu que fosse até eles trabalhar, não que eles viessem. Que é uma das últimas coisas que a gente está fazendo. E assim, é uma orientação que não foi dada igual foi dada para Tati, mas é uma orientação que ela foi intuída. Já. É intuída, né? Que o último aspecto hoje do trabalho é você incorporar. Primeiro você prepara essa pessoa, porque antes da manhã era complicado. Né? Quando a gente começou na apometria, porque as pessoas vinham com muita violência, com muita revolta, às vezes até machucava o médico. Mas hoje a gente desenvolve esse trabalho lá, faz as drenagens dos sentimentos, as emoções todas lá. Aí quando há uma necessidade, não só para o irmão, mas também para a assistência que está ali, porque ela precisa receber também aquele choque, né, do que está acontecendo, é que a gente faz também as incorporações. A única incorporação que sempre vem é a vovó, né? Quando ela precisa falar ou fazer alguma coisa, e ela vem, mas não é ali na mesa, né? Ali na mesa, faz o que tem que fazer e depois já vai embora. É isso. Não uma vez, não. Sempre, toda vez que precisa, ela está ali perto e ela vem. E o Preto Velho, ele tem, todos os guias, as entidades, elas têm um trabalho definido dentro da apometria, né? Uma função, acredito que específica ali dentro da apometria. Mas a presença dos pretos velhos é realmente assim, eles são o carro-chefe, né? Eles assim, são os grandes mentores. E hoje eu cheguei a trabalhar mentores. com o meu preto velho. Eu ver ele sentado numa mesa de apometria, ele sentado no cantinho, que sempre quando a gente coloca, ele sentado me olhando. Eu ficava, gente, quem é aquele senhor que tá me olhando? Quem é aquele senhor ali, né? gente? E aí ele, de chapeuzinho, eu consigo descrever ele certinho, de chapeuzinho, uma blusinha meio assim, esfarrapadinha, de botãozinho, a calça, e ele sempre tem um matinho na boca. É mesmo, né? Eu nunca contei, acho que não contei nem pra mãe ainda sobre isso, mas muito antes de eu entrar no centro, eu já tinha começado a aprender sobre a apometria. Eu já tinha lido sobre a apometria. Mas eu também já tinha lido sobre os pretos velhos e também sobre algumas questões que envolvia ele. E eu já sabia que o meu preto velho, que ia trabalhar comigo, não eu, mas o que ia trabalhar comigo, era Pai João de Aruanda. E assim, a gente já trabalhava antes de eu entrar na apometria, antes de eu entrar na casa da mãe. E o incrível foi que, quando foi para eu começar a desenvolver esse trabalho de mediunidade, quem foi apresentado para mim foi o Pai João de Aruanda. E a primeira vez que eu conversei com ele, para mim foi uma emoção tão grande que eu chorei muito quando eu conversei com ele. Porque a gente já trabalhava. É incrível isso. E quando eu descobri o nome, né, quando ela apresentou o nome dela para mim, foi muito engraçado. Eu estava com medo de acordar, foi num sonho. Era uma festa de preto velho lá no nosso terreiro. Eu estava nessa festa arrumando as coisas e ela sentou e ficou na minha frente. Ela só falava assim: filha, lembra? Vó Rosário das Almas. Ela 3 vezes. E eu com medo de acordar e esquecer o nome. Vó Rosário, Vó Rosário, Vó Rosário. Quando eu acordei, eu acordei no impulso que eu anotei. Aí fui falar com a vovó Maria do Rosário. Aí ela só olhou pra mim e falou assim: coincidência, né, minha filha? Aí eu: né, vó? Eu não tenho Maria. E eu tenho 10 almas. Pronto. Fechou, né? Pronto. E esse negócio de sonho é muito engraçado, porque eu não sei se já contei essa história aqui pra vocês. Quando eu era bem novinha, papo de 11 anos, 12 anos, tem pouco tempo isso, né, gente? Eu sonhei com o meu Exu, meu meia-noite, e ele se apresentou pra mim num sonho. Eu lembro do lugar que ele me levou, eu lembro de como foi, e ele falou o nome de todas as minhas entidades. Ele me apresentou todo mundo, e olha que curioso, ele me levou pra uma tenda. Sabe cena de filme, assim, me lembra muito Harry Potter, gente, me desculpa, assim, a associação, mas é porque eu tava num deserto e ele me levou pra uma tendinha, uma cabana, aqueles panos coloridos, assim, tal. E quando eu entrei nessa cabana,
era um palácio lá dentro, assim, era muito grande, uma sala muito grande, cheia de puff, de argilha, assim, muito uma pegada, assim, indiana, assim, sabe? Muitos panos, eu lembro do cheiro, assim, foi uma coisa. E ele sentou comigo e ficou me falando, olha, eu sou o Exu Meia-Noite e você tem tal entidade, tal entidade, tal entidade. E eu era muito novinha e eu não tinha esse conhecimento, assim, nomes de entidades, assim, e tal. Só que, gente, eu falo isso com todo o respeito do mundo. Ele era muito gato, muito lindo, muito bonito. Tipo, muito, assim, tipo ator de filme, assim, de Hollywood. Uma coisa que você não encontra na rua, assim, todos os dias. E ele falava, e eu ficava olhando pra ele pensando, gente, que homem lindo. Mas eu era uma criança, mas era uma beleza de outro mundo. Uma coisa assim, eu não tava entendendo muito o que tava acontecendo. E ele no sonho fazia assim... Você tá entendendo o que eu tô falando? Você tá prestando atenção? E eu, claro que eu tô entendendo, tô ouvindo tudo. Não lembro de quase nada. Do sonho não lembrava, eu lembrei assim depois de algum nome, algum outro tal. Mas enquanto ele falava comigo, tinha um menino que ficava correndo. E eu só vi o vulto desse menino, assim, um vulto meio pretinho, sabe? Correndo assim, fazia. E aí... Seu amigo colorido. Aí o meu meia-noite, ele só ficava assim, ele só olhava de rabo de olho assim pra aquele vulto, né? Porque não era que era um vulto, é porque era tão rápido. Sabe assim? E eu já, 11 anos, talvez, quando eu tive esse sonho. E o meu primeiro impulso, como uma criança de 11 anos muito esperta, eu acordei, liguei o computador e entrei no Google. Existe Exu Meia-Noite? Foi a primeira coisa que eu fiz. Depois que eu fui falar com meu avô, depois que eu fui... Eu acho que eu não tinha nem entrado ainda no terreiro da nossa mãe Rita. E foi um sonho, assim, que eu levo pra vida, porque foi em um sonho que ele se apresentou. E depois que eu tive esse sonho, eu tive vários sonhos, assim, ao longo da vida, né, que marcaram muito. Mas antes de começar a trabalhar com Exu Mirim, eu comecei a sonhar com uns negócios, uns trem, assim, foram, sabe? Quando você sonha... Gente, terrível. Quando você sonha com o quarto que você tá, que você acha que você acordou, só que você acordou dentro de um sonho. Aí eu sonhava, assim, que eu levantava e via meu quarto, ficava assim, gente, tem alguma coisa... Não sabia o que tava... Tinha alguma no ar, assim, alguma coisa diferente. Aí eu olhava, assim, pro quarto, pra quina, assim, do quarto, tinha alguém, assim, ó... Uns dentinhos, assim, eu só conseguia ver o dente e os olhos e um vulto preto, assim, na quina do quarto. Que quando eu sonhei com a Exu Mirim, ele também estava no meu quarto. Pois é. Ele se aparecia no... Gente, o pavor que eu tenho de acordar e não ser um sonho e ter uma pessoa me olhando de perto, gente, é um dos top 3 maiores medos que eu tenho, assim, na minha vida. Mas ele começou a se manifestar em sonho pra mim também. E eu já... Aí eu comentei com a mãe Carminda, falei com minha mãe, com meu avô, falei, gente, tem alguma coisa acontecendo aí, que esse menino, não sei não. E é engraçado que cada sonho que eu tinha com ele tava mais perto. Cada sonho, assim, durante um bom tempo eu fiquei sonhando, ele tava em outro cômodo, mas eu sabia que ele tava lá. Aí depois dentro do quarto, aí quando foi chegando perto da cama, eu falei, não, meu anjo, vamos trabalhar, porque se eu acordar, assim, e tiver alguém coladinho comigo, não vai dar muito certo, não. Quaresma, né, a gente... Há uns sonhos assim que a gente fala, meu Deus, será que isso... Você tá sendo muito afetado? Vocês estão muito afetados nessa quaresma, gente? Conta pra gente. Com umas batidas, eu achando que estavam batendo na parede, né? Aí eu, gente, tô batendo na parede. Quando eu abro os olhinhos, quem está na minha frente? Seu tranca-rua das almas. Aí olhou pra mim. Opa, tudo bom? Um homem muito bonito, por sinal. Eles são muito lindos, né? Todos, né? E ele não falava nada, ele só me olhava e balançava a cabeça. Aí eu, gente, eu tô sonhando, virei pro lado, fui dormir de novo, né? Aí sonhei com quem? Com a minha pombagira. Ela falava desse jeito pra mim, você sabe que eu cuido de você, né? Ela repetia isso várias vezes. Várias vezes, você sabe que eu cuido de você. Fé raciocinada que é a espera de você. Você sabe que eu cuido de você, né? Aí teve atendimento de Exu, aí o seu João foi falar. Aí eu fui pra me consultar com o seu João por uma coisa. Na inocência, né, meu anjo? A gente vai. Seu João, eu estou com uma dorzinha aqui. O seu João só olhou pra mim e falou assim, vamos trabalhar, né? Aí eu, mas seu João, o meu...
minha dorzinha. Vamos trabalhar. Pronto, passou, pronto e vamos, né? Foi. Vamos numa musiquinha agora, pessoal? Vamos lá. Essa musiquinha aqui, então, foi Dona Tati que mandou. Será pra quem essa música, hein? Eu não sei, hein? Não sei. Eu queria falar pra vocês, primeiro que a Tati tá falando baixo, já recebi aqui comentários. Eu tô tímida. E além disso, recebi coisas do tipo, a Tati é maravilhosa, a Tati é um amor, a Tati é um amorzinho, a Tati é incrível demais, super atenciosa, me ajudou muito quando entrei na apometria. Tá vendo, gente? A Cálita tá falando aqui com a gente, sonho direto com entidade, o que pode ser? Olha... Conheço uma casa maravilhosa. Quem é? Cálita Vieira. Sonhei 2 vezes com Zé Pilintra. Fiquei num medo. Você ficou com medo do seu Zé? Seu Zé é maravilhoso. Você já ouviu Zé, falar, ótimo. Cálita? Tati. Cálita? Cálita. Cálita, você já ouviu falar na Caritas? Você precisa fazer caridade. Caridade, trabalhar. Não sei se vai ser com o seu Zé, mas vai ser com o seu povo. Acho. Eles estão te chamando, viu, Cálita? Vai logo, trabalhar. já Mas procura ela um não já frequenta lugar. o centro, não? Eu não sei, você já frequenta algum centro, Cálita? Conta pra gente. Boa noite, pessoal. Que E Deus assim, abençoe. no dia que eu tive a oportunidade de encontrar com o seu Zé no sonho, eu dei uma surtada, né? Aí eu comecei a beijar a mão dele, beijar muito, assim, eu comecei a beijar o braço dele, aí eu comecei a beijar o pescoço, o rosto dele, assim, eu fiquei, tipo, assediando, assim, eu fiquei até emocionada, não sei o que, eu fiquei, ai, seu Zé, eu não acredito, não sei o que. Aí meio que eu comecei a agarrar ele no sonho, assim, mas, tipo, muito respeitosamente, né? E aí, tava beijando muito ele, assim. Aí, no alto, assim, no ápice do meu surto que eu tive nesse sonho, eu virei pra ele e falei assim, não, o senhor veio me ver, para tudo, o senhor me fala o que você está precisando que eu vou lhe dar. Aí ele, menina, eu que sou entidade, sou eu que dou as coisas e tal. Aí ele veio pra me passar um recado, mas eu basicamente agarrei o seu Zé. Foi isso. Seu Zé é lindo seu homem, é lindo. E você já conversou, Cálita, na sua casa sobre esses sonhos? O que passaram pra você? Porque geralmente... Ela frequenta a casa? Frequenta, ela é de Umbanda. Quando a gente começa... Você é de onde, Cálita? É aqui do DF? Quando a gente começa a sonhar, geralmente com uma entidade, não necessariamente que seja a nossa entidade, né? Mas que aquela entidade está com você, está precisando da sua ajuda talvez para um trabalho, para desenvolver alguma Vamos voltar coisa. pra rádio que a música vai acabar. Aí vocês voltam Já a vai pensar voltar. assim. Sejam bem-vindos, esse é o Papo de Terreiro. Estamos aqui falando sobre sonhos. Quando a gente sonha muito com uma entidade, o que isso pode representar? Outra coisa, aí respondendo a Cálita, outra coisa importante é porque assim, a gente pensa que a gente precisa exclusivamente estar dentro de um centro para poder trabalhar, um centro de Umbanda, de Candomblé, né, de Kardec, ou as pentecostais, católicas. A gente não precisa estar num centro ou numa igreja para poder trabalhar. Nós trabalhamos independente, principalmente nós que temos guia. Cálita, se está aparecendo para você nos seus sonhos aí essas entidades da Umbanda, é porque você, na verdade, você já está trabalhando. Só que você está num processo de inconsciência. E é óbvio que você vai perceber, por exemplo, dentro do processo daqui para frente, que vai desencadear na tua mente e na tua atitude diante da vida aspectos desses trabalhos que você faz de forma inconsciente. Eles vão ser revelados para você quando você começar a trabalhar com incorporação ou até mesmo como Cambone dentro da tua casa. Você começa a desenvolver e você pensa assim, nossa, é minha intuição? Por que eu estou fazendo isso? De onde que veio isso de mim? Não, é porque você foi instruída no plano espiritual na hora que você dormiu, né? E esses guias, quando você sonha com eles, eles estão te mostrando, ó, fique tranquila, você está protegida, nós estamos trabalhando, nós fizemos a limpeza, estamos guardando o teu ambiente para que você possa dormir, descansar o teu corpo físico para poder trabalhar espiritualmente. Então é um processo maior, tá bom? Ela falou que a casa dela tá fechada, volta no mês que vem, acredito que seja pela Quaresma, né? E ela finalizou falando aqui, sempre sinto alguém perto de mim, nem me assusto mais.
Então, gosto muito que fique perto da Carita. Não quero sentir, tá, gente? Que fique perto dela, que se for perto de mim, eu faleço. E assim, e não é só uma pessoa que está perto de você. Você geralmente são 14, mais ou menos 14 que estão sempre com você. Mais ou menos 14. Pelo menos. Porque na realidade é o trabalho que a gente desenvolve. O trabalho que a gente desenvolve, ele é muito sério, porque as pessoas ainda não têm essa noção. E quando eu falo mais ou menos 14, não é só de irmãos que estão ali trabalhando com a gente, os nossos guias, os nossos mentores. Não, é também pessoas que nos procuram para poder pedir ajuda, entende? Às vezes de irmãos, vai até mais. Lembra a última apometria? Lembra a última apometria? Tinha um rapaz lá que tinha centenas de pessoas do lado dele, que ele trouxe ali para poder ser trabalhado. Então, assim, é muito complexo, mas pode ter certeza, você estava sentindo um guia do seu lado há algum tempo, mas tem vários. E eles estão aqui única e exclusivamente para que você possa ser protegido do trabalho que você tem que desenvolver e também para que você possa evoluir naquilo que você veio fazer aqui na Terra. A caridade. E eles também, porque não é só, eles não estão aqui só por nós, eles também estão aqui por eles também, para a evolução deles. Evolução deles, Eu ouvi já uma história falando sobre isso, né? Porque a gente sempre fica... Teve a polêmica da Sara, né? Não vamos falar sobre isso no último programa, falando, né? Sobre as pessoas que incorporam. Mas é porque tem a ver com o tema. Não vamos falar disso, não. Tá certo. Mas é porque é realmente entender o trabalho que é feito como um ciclo e um ciclo completo. Porque, assim, a pessoa que está ali incorporando, ela está fazendo, obviamente, parte do trabalho, ela está se doando, tá praticando a caridade sendo um instrumento. A entidade está sendo um instrumento, né, trabalhando, também evoluindo. E a assistência também é um instrumento desse processo, porque não faria sentido uma pessoa incorporar se não houvesse alguém ali para receber aquela mensagem, né? Então é realmente um ciclo que a gente se coloca à parte de um processo que a gente está completamente inserido. E assim, não só nos trabalhos espirituais, assim, mas eu vejo essa falta de percepção do eu quando a gente fala num contexto de terreiro. Assim, que às vezes as pessoas, elas não entendem talvez o porquê estão ali, o porquê estão fazendo aquela coisa. Quando muitas vezes eu vejo que o fato da pessoa estar ali já é o grande marco, é a questão do pertencimento, é a questão de dar um sentido para a vida daquela pessoa. Quantas e quantas pessoas a gente percebe, estando dentro de um terreiro, que elas querem pertencer, elas querem participar, elas querem estar inseridas dentro de algum grupo, e elas fazem isso e não percebem que já são parte daquela corrente, daquela egrégora, né? Nai, mas eu te ouvindo aqui, vocês já pararam para pensar no tamanho, mas no tamanho mesmo, assim, da paciência dos nossos guias? Olha, eu já parei para pensar nisso e eu agradeço, inclusive, todos os dias por eles serem pacientes. Porque, cara, eu quero falar de um aspecto muito importante. Porque, veja bem, nós temos muita dificuldade para aceitar o caminho que nós escolhemos. Sim. Nós temos uma dificuldade muito grande. A gente fica sempre questionando. Dá um passo para frente, 2, 3 para trás. A gente fica questionando porque eu queria ter uma vida normal como as outras pessoas, e a gente não entende que a gente não está aqui sozinho. A gente não entende que a gente não está aqui não é só por nós, é também por essas pessoas. Às vezes, irmãos de outras reencarnações, porque quem são nossos guias, e é importante a gente entender, não são só espíritos evoluídos, não. São espíritos que estão aqui para nos encorajar a viver com dignidade, a lutar pelo que nós viemos fazer aqui. E essas pessoas, elas têm que ter uma paciência do tamanho do universo para esperar a gente passar por todas as nossas questões pessoais e egoístas, porque são egoístas, né? Para poder realmente, de fato, nos ajudar na nossa evolução e também ajudar na evolução dessas pessoas. Sim. Então é um ciclo completo. Completo, mas a gente tem que compreender. Nós não estamos aqui só por nós. Lembra que a gente falando sobre família? Existe uma família muito maior, que é essa que a gente vem aqui, a gente vem para a Terra através dela. Que existe uma família
Não é a que a gente traz, mas é a que a gente deixa. Que essa é de extremo amor, né, de um amor incondicional. Porque eles estão, mesmo precisando da gente para poder evoluir, eles estão tendo a maior paciência do mundo com a gente. Esperando o nosso processo. Esperando o nosso processo. Eu vi uma vez, tinha um assunto no TikTok que virou meio que trend, assim, falar sobre esse assunto. E a gente nunca chegou a conversar sobre ele, assim, aqui no programa, ou talvez em casa eu não tenha participado desse assunto. Mas pessoas que estão hoje encarnadas e a vida talvez não desenvolva como deveria ser desenvolvida por conta da família que deixou no plano espiritual. Sim. E tá doida para você voltar. Então, às vezes, há uma revolta da sua família no plano espiritual querendo que você retorne. Então, você não consegue se apegar completamente na vida, assim, se permitir viver uma vida terrena, sempre com aquela saudade, aquela falta de alguma coisa, não consegue se envolver com pessoas, não consegue viver completamente aqui, preso. Vocês já ouviram falar sobre isso? Pois é, mas aí então a questão, assim, ela é delicada, porque nós precisamos pegar e entender mais especificamente sobre isso. Vamos imaginar, se nós temos aqui, se nós viemos para cá, como família, para cá, mas a outra família que ficou, ela está lá, pensando, né? Volta. É a mesma coisa quando a gente está aqui, um querido nosso morre. Vai e a gente não permite que ele vá. Que ele vá, entende? Porque segundo as leis herméticas, né? A lei da correspondência, o que há em cima há embaixo. Tudo que vai e volta. Mas dentro da lei da correspondência, o que há em cima há embaixo. Então, o que acontece lá no plano espiritual, acontece aqui também. Não tem diferença. Né? Então, da mesma forma que essa pessoa que nós somos obsediados, né? Lá nós somos obsediados aqui. Porque também é uma forma, é uma espécie de obsessão. Porque se eu tenho aqui eu fiz um projeto de reencarnação, que eu tenho metas a cumprir, e as pessoas que possivelmente estão lá para poder nos ajudar, elas estão ainda agindo de forma egoísta, elas não estão no lugar de regeneração, elas estão no lugar realmente, de fato, de expiação e prova, possivelmente no umbral. Né, ainda puxando a gente para lá. E aí tem uma família no nosso centro, mãe, que a gente inclusive nós falamos aqui que nós vamos precisar fazer um programa específico para isso. Lembra de uma limpeza? Né? Aquela família, ela passa por isso. Ela passa justamente por isso. Elas estão aqui com toda a dificuldade para poder evoluir, mas existe lá no plano espiritual uma família, né? O resto da família que ainda não se apropriou dessa evolução, que ainda cobra, e cobra pesadamente eles aqui. E a gente chegou a comentar, acho que em outro programa também, mas é uma coisa que sempre me vem assim a pensamento, da grande possibilidade, que tem uma vertente que acredita assim, realmente eu não posso dizer que sim, mas acho que sim, da gente já ter se relacionado de forma carnal com as nossas entidades, por isso essa conexão, por essa afinidade, por isso até a escolha de minha preta velha, na outra vida eu fui filha dela, fui mãe dela, com meu Exu, não sei o que e tal. E no final de contas, exatamente. Dai, assim, tem muita informação na internet. Eu evito buscar muita informação na internet, justamente porque, da mesma forma que existem pessoas tentando te orientar, né, para que você possa evoluir, tem pessoas que tentam colocar tanto grilo na tua cabeça que você acaba andando em círculo. Sim. É óbvio que as entidades, tem entidade dentro do trabalho que a gente faz que não é daqui desse planeta, como a gente também nós não somos. A gente até conversou isso nos estudos da apometria, que não dá para a gente pegar e entender que há 500 anos atrás a gente tinha 240 mil pessoas no planeta, e aí em 500 anos, né, nós somos 8 bilhões, e a gente acreditar que todo mundo veio aqui da Terra. É humanamente impossível a gente acreditar. E se a gente entende que cada um de nós aqui, em volta do nosso agregado, nós temos aí 15, 14 pessoas, e às vezes até mais, como apareceu uma pessoa com mais de centenas delas,
Quer dizer, tem mais de 30 bilhões de almas aqui na Terra. Sim. Como é que você vai acreditar que isso é possível? Sim. Né? Então, assim, essas entidades, a maioria delas pode ser realmente, de fato, muito evoluídas. Talvez venha de outros lugares para nos ajudar. Mas a gente não pode esquecer que a maioria dos que estão conosco, que a gente chama de mentor, de guia, eles fizeram parte de outras reencarnações e estão aqui para nos ajudar. Talvez até muito parecido evoluidamente com a gente, só que um pouquinho acima de nós. E eles, às vezes, têm muita dificuldade. Eu posso te falar com certeza, os Exus ajudam. Alguns guias da gente, que não tem essa evolução toda, a nos ajudar a evoluir aqui. Eu já vi casos de pessoas que fazem isso. Carol aqui comentou, sim, pai Cipriano não é o preto velho com que ela trabalha, mas quando ela era menina, ele falou pra ela que ela já foi filha dele. Pois é. É possível. Essas conexões, assim, elas são realmente muito, muito impressionantes. Todo mundo sabe, eu sou tranquete, eu sou apaixonada de Tranca-Rua, pela energia de Tranca-Rua, eu sou, assim, alucinada com ele. Não é meu Exu, assim, de trabalho, de coração, sim, mas não é o meu Exu com quem trabalho. E eu sonho com ele desde muito pequena. E a gente tem uma relação muito íntima, assim, no sonho, de conversa, assim, de amor mesmo. E eu não tenho ele como o meu Exu, por exemplo. E ó, a gente não pode esquecer que são dois aspectos. O que a gente conhece como preto velho, caboclos, Exus, são arquétipos. Né? A gente não pode esquecer esse aspecto. São graduações. Sim, e o outro aspecto são egrégoras. Né? Ou seja, esse Zé Pilintra, como a gente conhece historicamente, existiu um. Sim, é um cargo. É um cargo. Né? E aí, dentro dessa egrégora Zé Pilintra, tem vários espíritos que passam por ali. E para nós, eles são apresentados como arquétipos. Não quer dizer que são Zé Pilintra que viveu aqui essa, mas ele, dentro da egrégora que ele está ali, ele desenvolve esses arquétipos para que a gente possa entender que aquele cara, ele está nos ajudando. A apometria que eu acho bacana, Tati vai concordar comigo, é que existe um trabalho muito minucioso, muito criterioso, que a gente possa aprender a ser a nossa própria cura. Agora imagina, se nós estamos aqui desenvolvendo uma técnica para ser a nossa própria cura, quer dizer que qualquer espírito desencarnado, mas procurando o caminho da evolução, ele pode fazer o que seu João faz das curas. O seu João pegou e falou que eu tenho mão de cura, eu estou encarnado. Agora imagina uma pessoa que está desencarnada, que tem acesso ao registro acástico e a toda a potencialidade que um corpo evoluído, né, um espírito evoluído tem. Então, quer dizer, essas pessoas, elas vêm para cá para poder nos ajudar. Quer dizer, viveu comigo, foi meu irmão, foi minha esposa, sabe? Foi minha mãe, foi meu pai, foi meu filho. E viveu comigo em outras reencarnações e está agora aqui me orientando. É possível isso, é muito natural. É uma história de amor muito bonita, né? Se a gente for pensar assim, você abrir mão de um outro trabalho que você podia estar... Sim, você podia estar evoluindo, desenvolvendo outros projetos ali no pós-vida, e você opta também por acompanhar uma pessoa que precisa vir para crescer mais. Assim, é muito doido isso, e aí, né? para alcançar, porque de repente eles vão trabalhar, continuar caminhando juntos. Você só não está preparado, não está no ponto ainda de trabalhar daquela forma. Eu lembro quando o Pedro ele era pequeno, eu frequentava esse... Pai Ogã Pedro de Ogum, minha senhora, meu afilhado. Filho de mãe Carminho. Aí... E seu filho? Aí o que aconteceu? Ele ia frequentar esse centro comigo e tinha um preto velho, chamado Vovô Pedro. Coincidentemente, Vovô Pedro. E ele sempre falava, esse menino tem mediunidade. E as mãos dele é muito quente. Eu achava, nossa, gente, ele vai ser um médium de cura. Um grande médium, incorporar ali. E não entendi o porquê. E eu lembro muito, e isso voltou à minha memória no dia da saída dele. Porque quando ele falou assim, ele precisa trabalhar. Que não seja aqui, que seja em outra casa. Se não for aqui, que seja em outra casa. Ele precisa desenvolver. Porque ele tem a mão muito quente, essa mão dele é muito... Aí ele falava assim, que mão grande, que mão quente.
E eu não entendia. Foi meu médio de cura, pronto, acabou. Aí a gente, depois disso tudo, dele entrar no terreiro, aquela coisa toda, né? Aí eu fui entender o porquê das mãos grandes e quentes. Rogan. É isso. E você vê que tudo tá conectado. E essa conexão me espanta ainda até hoje, porque o vô Pedro olhou aquela criança, o mini Pedro, né? E falou que ele tinha as mãos de cura ali, aquela mão quente, que ele era médium de cura. E Não, o que é... Foi eu que dei. Ah, sim, o vô que falou que ele tinha que trabalhar, né? Eu Mas falei você que vê, e você também tá certa. Porque... Quem chegou foi o pai Cobra Coral. Pai Cobra Coral falou assim, vai fazer o menino. Pronto, vai fazer. E assim, não deixa de estar certo, porque o que é o Ogan se não um grande médium que transporta cura? Aí eu pergunto, Através do, da né, onde do, que do, esse do menino toque? sabia tocar atabaque? De outra vida, meu filho. De outra vida. Deixa Eu não Pedro. tocava nem na latinha de lixo. Deixa o Pedro. Mas eu acho que um dia a gente vai ter que conversar sobre isso. Porque na apometria também tem esse aspecto, quando a gente faz, principalmente quando é uma personalidade múltipla, eu mostro para a personalidade, com a personalidade múltipla tirada, né? Falo assim, olha para ela, olha quem está do lado dela. Aí quando ela olha para quem ela é agora nessa encarnação, ela olha, ela pega sempre, porque ela entende que a pessoa não está sozinha. E quem é que ela enxerga do lado dela? Enxerga todas as pessoas que ela foi em outras reencarnações. Todas e só tem um lugar faltando, que é o lugar dela, que saiu. Aí ela vai se preparar para reposicionar. Por que eu estou falando isso? Porque em cada reencarnação, cada experiência da gente no corpo, a gente aprende, a gente desenvolve dons. E esses dons, eles não são perdidos. Eles são acessados quando eu, em equilíbrio com a minha trajetória, eu posso acessá-los, qualquer um. Então, quer dizer, o Pedro, ele acessou algo que ele não está aprendendo. Não foi aqui agora? Não foi. Ele traz de outra encarnação. E ali ele vai pegar e desenvolver. Porque a partir desse momento, ele precisa. E com esse tema maravilhoso, no caso, meu afilhado, Ogan Pedro, encerramos, gente, o programa dessa noite. Vamos ter que trazer mais a Tati, vamos ter que trazer Pedro, trazer todo mundo aqui. Pessoal, entra no TikTok lá, curte a nossa página, nos segue lá pra gente conseguir nosso objetivo. Nós temos uma vaquinha lá, pessoal. Qualquer valor, R$1, R$2, R$3 que vocês ajudarem a casa, será muito bom. Estamos na campanha também, né, mãe? Da Páscoa, caixa de bombonzinhos, bolinhos Estamos do na pote. campanha também, pessoal, de cesta básica, de material escolar, que é brinquedos, muito... né? Também brinquedos para as crianças. Que você tiver em casa de produto alimentício que possa fazer uma cesta básica, por favor, nos ajude. Lembrando que essa ação ela vai ser feita lá em Brasilinha, Planaltina de Goiás, na Terra Prometida. Então, tem muita família carente, muita família precisando, pessoal. Nós sabemos a vida de cada um. Um beijo pro pessoal da rádio. Siga a gente no TikTok. Boa noite, gente. Salve, salve, beijo, galera. beijo. E a gente continua aqui com o pessoal pessoal da boa live. Noite. Deus abençoe vocês. Beijos, 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 beijos. Aqui, ó. A Kai falou pra gente que quando minha avó sempre me disse pra minha mãe que algum filho dela herdaria boiadeiro chapéu de couro, que era uma herança de nossa família, e minha mãe, como crente, dizia que estava repreendido. No primeiro dia de desenvolvimento de boiadeiro que ela foi, ela já sabia que era ele. No ano passado, meu aniversário, boiadeiro chapéu de couro, minha irmã de santo veio em terra. Me parabenizou e disse que lembraria sempre que eu lembrasse sempre que antes de nascer eu já tinha santo. E que eu nunca andaria sozinha e nem precisava ter medo disso, porque aonde eu fosse, o boiadeiro iria comigo. Percebe, quando a gente fala de arquétipo, percebe que é como se fosse um brasão de família? Sim. Um brasão de família. É como se esse grupo de pessoas da Kailane? É a Kai. Pois é como se fosse essa egrégora da família da Kailane, que vem
encarnação, pós-encarnação, vem trabalhando junto, vem voltando para poder evoluir espiritualmente, né? Traz essa egrégora dentro desse arquétipo de boiadeiro. E tantos outros, né? Tantos outros a gente percebe. Eu não posso falar porque eu sou o único bandista da minha família. Né? Até agora, né? Boa noite, pessoal. Deus abençoe todos vocês. Muito obrigada. O meu avô, ele é de Oxalufã com Iemanjá. A minha mãe é de Iemanjá com Lufã. Aí eu sou de Guiã com Iemanjá. É sempre Oxalá e Iemanjá. Iemanjá, Oxalá e tal. E carrego em Iaçã de herança da minha avó. Esse joguinho de comadre, assim, macumbeira é tudo esse... É como se fosse realmente assim, um brasão de família, né? Assim, é a inscrição que fala, ó, essa família, ela segue essa linha aqui, né? Por isso a importância, né, do trabalho feito com a família, não é só com uma pessoa. E quando a família fica devendo, salva pra alguém. Sobra pra alguém, mas sobra pra alguém. É justamente isso. Mais um engraçado. Alice doendo ali, ó. Mas o engraçado também é quando a família tá devendo, não é que sobra pra alguém. Eu vou colocar de uma outra forma. Quando a família fica devendo e eu estou aqui consciente, então eu posso. Sim. Eu posso ajudar. Eu posso. Deus te abençoe, Pedro. Esse aí é o André. O Ogan de Ogum, Pedro. O André tá embaixo. Sim. Pedro, Deus te abençoe, filho. Salve sua coroa. Sagrada. E é isso, meu pessoal. Obrigada a todos pela participação. Na Bahia é São Jorge, no Rio São Sebastião. Oxóssi é quem manda nas bandas do meu coração. Na Bahia é São Jorge, no Rio São Sebastião. Oxóssi é quem Deus te manda abençoe, nas Luísa. bandas do Muito meu obrigada por coração. tudo, pela ajuda na casa. Beijos e O Terreiro beijos. São Lázaro apresentou o programa Papo de Terreiro, toda quarta e sexta-feira, às 19h30. Aqui na Alternativa 98.1 FM. Continue ligado na melhor programação. Pedro e ter que pedir. Eu falei, gente, é normal. Lá dentro ele não é meu filho. Mas você pede bênção pro Pedro? Peço, Eu não lá pediria. Eu Pedro, meu filho, não pediria, não. Eu peço. Ah, não sei, gente. Eu peço a bênção, mas... É isso. Não, e eu tiro uma onda e todo mundo, ai, benção, pai. O meu pai te abençoe, viu, meu filho? Eu já sou dessas, não sei. Calma. Tem muita água pra passar. Aí eu falo assim pra ele, em casa a gente conversa. É isso. Não, eu Tem ameaçaria. muita água pra passar debaixo dessa Entendeu? ponte. Porque eu já vi você pedindo bênção pra Wesley. Jamais. Eu nunca vi, não. Não? Jamais. Sério? Sério. A gente troca a benção. Meu marido aqui, meu filho, bem aqui, ó. Aqui, ó. Eu sou... Gente, deixa eu explicar pra vocês. Dentro daquele terreiro, eu sou uma das pessoas mais graduadas, porque eu tenho vários cargos. Eu sou sobrinha da mãe de santo, entendeu? Eu sou irmã das irmãs mais velhas, eu sou esposa do Ogan, eu sou mãe da Naomi, eu sou a cara ali que eu tô, não tem como eu ser mais graduada, entendeu? Mas marido e mulher, assim, até onde eu sei, troca benção, independente de cargo, assim, tal, não... Sim. Ai, meu marido, a benção aqui, ó, ó. Deixa eu evoluir, gente, espiritualmente. Aí eu falo pra ele, é a benção. Aí ele tá, chega em casa a gente conversa. Um beijo, meu povo. Boa noite pra vocês. Fiquem todos com Deus. boa Até noite. sexta-feira. Salve. Beijos. Muita prosperidade, muita abundância na vida de todos vocês, viu? Hoje não vai encerrar com a minha. Hoje não é até Não, hoje encerra com todo mundo. Beijos. Beijos. Ai, vai ser na câmera, vai ser o dedo.